Minha gente, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Toda vez que você me vê aqui gravando o vídeo, você pode ter certeza que eu vou estar falando do grande amor de Deus, estou falando das revelações maravilhosas que o Senhor Deus está dando para mim a cada dia. Aliás, falando em revelação, a gente não pode esquecer do grande, poderoso livro do Apocalipse, que é uma revelação que o Senhor Deus deu do seu Filho, de Jesus Cristo, para João anunciar. Então eu posso dizer que hoje o Senhor também tem dado a nós, através da Escritura, através do Espírito Santo, através da convivência, através da vida em geral, uma revelação maravilhosa a respeito das suas maravilhas. Estou me lembrando aqui, meu Deus do céu, que lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse fala, João viu aquela mulher vestida de sol, com a lua embaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, grávida, já com dores de parto para dar à luz, e viu também um outro sinal, que é o dragão vermelho. Claro que isto é simbólico, e é claro que isso é muito importante, e é claro que isso fala da vida da humanidade. Eu, para mim, nunca vou deixar de crer que aquela mulher, de alguma forma, representa o povo verdadeiro que o Senhor Jesus tem aqui nessa terra, que Ele mesmo chamou de minha igreja. Lá no livro do Gênesis, por isso que eu falo que toda a Escritura Sagrada aponta para Cristo e o seu povo, a sua igreja. Porque lá no livro do Apocalipse fala-se da semente da mulher, nascerá um que há de esmagar a cabeça da serpente. Linguagem figurada, claro que é, mas da semente da mulher nós sabemos que é Cristo, né? Mas Cristo e a sua igreja, porque a verdadeira igreja, no seu sentido espiritual, eu estou falando da igreja invisível, da igreja no seu sentido organismo vivo na terra, os seus filhos, o fruto do seu trabalho aqui na terra, é exatamente para poder pregar contra esse mal que corrompe a humanidade e para vencer as mazelas que têm trazido toda sorte de mal à sociedade. Então eu sempre vou acreditar na grandeza da igreja, no poder do seu Senhor Jesus. Por isso que nós pregamos sempre que a noiva está à espera do seu Senhor, mas enquanto ela aguarda, ela no poder do Senhor, ela trabalha, ela age, ela liberta as pessoas aqui na face da terra. E o objetivo desse vídeo, com certeza, é para trazer uma mensagem libertadora, que possa ser uma bênção para todas as pessoas que poder acompanhar, que vê o que Deus está falando conosco. Nesse vídeo aqui hoje, eu quero falar sobre 4 edificações, grandes edificações, como você está vendo aí na tela, grandes edificações, as maiores edificações bíblicas e os seus símbolos, que eu vou falar hoje aqui um pouquinho a respeito dessa primeira edificação que está no livro do Gênesis capítulo 11, que é a Torre de Babel. Vamos comentar um pouquinho sobre a Torre de Babel. Em segundo lugar, vamos falar sobre a Arca do Noé. Veja bem, olha aí, a Arca do Noé. Por mais que a gente já tenha ouvido, né, contar as histórias da Bíblia, por tudo, Deus tem me dado uma revelação muito forte a respeito de Noé, a sua família e o trabalho que ele realizou na unção, na direção do Senhor Deus aqui na face da terra, que era, na verdade, apontando para nós nos dias atuais de hoje. A terceira grande edificação é os muros da cidade de Jericó, que nós vamos ver daqui a pouquinho que esses muros caíram, tendo um significado muito grande no aspecto espiritual também na nossa vida, tanto nessa vida aqui agora como nos dias da eternidade. O outro, por último, quero falar sobre o Templo de Salomão. E quando a gente for falar sobre o Templo de Salomão, a gente vai começar falando do Tabernáculo de Moisés, porque tanto o Tabernáculo de Moisés como o Templo de Salomão, tanto o templo, o número 1, né, o primeiro templo, como o segundo templo, que lá na Escritura fala que a glória do segundo templo ainda era maior do que o primeiro. Tudo tem a ver com o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja na face da terra. Logo nós estamos começando a perceber, minha gente, que existe uma luz na face da terra, em movimento. E essa luz é a noiva do Cordeiro, com a luz do Espírito Santo do Senhor,
que movimenta na terra, seja em todos os lugares na face da terra. E nós sabemos que, espiritualmente falando, vai chegar um momento em que essa noiva será tirada da terra. Assim como todo casamento, né? Você nunca vai ver um casamento, a não ser que ele seja desfeito, mas sempre quando há preparação, uma grande preparação para um casamento, por mais que a gente ache longe, né? Não marcou o casamento ainda para longe ainda, né? Eu lembro quando meu filho ia casar e aí ele marcou o casamento, falei, não, mas longe ainda, né? Passou rapidão e os preparativos e aconteceu aquele dia, o grande encontro do noivo com a sua noiva. Meus irmãos, assim é a igreja do Senhor Jesus. Vai chegar o momento do encontro em que todos aqueles que já morreram em Cristo e aqueles que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento vão serem arrebatados e vão ao encontro do Senhor nas nuvens para passar para a próxima dispensação, que é a dispensação do milênio, onde a igreja vai estar reinando com o Senhor Jesus aqui nessa terra, né? A igreja vai estar com o Senhor, mas existirá pessoas e existirá salvação aqui na terra, porque Deus estará tratando com a nação de Israel. A gente crê mais ou menos dessa forma. Muito bem, vamos lá. Gênesis capítulo 11, do 1 ao 9, fala sobre a construção da Torre de Babel. Meu Deus do céu, o que pode ser essa edificação, hein? Essa edificação, essa grande edificação, faz, para a gente entender melhor, a gente vai ter que entender que é o seguinte: depois que aconteceu o dilúvio e que as pessoas, que depois do dilúvio, né, a terra voltou a crescer novamente, o pecado se alastrou novamente, e então eles, e é assim o homem, né, eles então, usando a inteligência, eles quiseram então criar uma forma para se livrar de um possível dilúvio outra vez, não sabendo eles que o próprio Deus já tinha prometido que não haverá nunca mais dilúvio na face da terra através daquela aliança que foi feita com Noé. Mas o primeiro objetivo da humanidade sempre foi, né, lembrando lá do anjo caído, né, que é de querer crescer, chegar ao lugar de Deus ou até mesmo subir acima do Criador. Jamais, jamais, jamais. A imensidão das galáxias, oh meu Deus do céu, o universo, não dá para explicar, por mais que os cientistas eles estudem, por mais que a inteligência humana, mas não dá para explicar. E como que o ser humano vai querer usar a inteligência que Deus deu para ele querer fugir daquilo que Deus está falando para ele. É isso que acontece com a humanidade. Você vê, a gente vê que nos dias atuais, a humanidade, ela quer de alguma forma, construir uma maneira de se livrar do juízo do Senhor. Né? É por isso que existe essa loucura aí, para poder ver se acha uma forma de vida em outro planeta, porque sabe que essa terra já está marcado lá na presença de Deus, o dia em que Deus há de renovar essa terra com fogo. Então, mas para aqueles que servem o Senhor, para aqueles que encontram o Senhor, para aqueles que se tornaram a igreja do Senhor, meu Deus do céu, só o lugar de gozo na eternidade com o Senhor. A Torre de Babel, então, foi isso. Quando se ajuntaram, olha, a arrogância humana e a consequência da desobediência a Deus. A chamada Babel, ou Babilônia, significa confusão. É exatamente, esse nome veio exatamente da confusão das línguas. Mas isso tem um significado muito grande para todos nós. Porque lá no livro do Apocalipse, capítulo 18, diz aí, caiu a grande Babilônia, que quer dizer, Babilônia, confusão, Babel, tudo a mesma coisa. Um sistema mundial de corrupção e opressão que se opõe a quem? Se opõe a Deus. E quem é Deus? O Criador do universo. Então, quando a gente vai estudar sobre essa edificação poderosíssima, porque toda a humanidade naquela época se uniu para construir uma torre, que a intenção era chegar até os céus, né? Poderíamos entender também que são as maneiras criadas pela humanidade e até mesmo por religiões, querendo chegar ao céu, querendo chegar à eternidade com a sua própria inteligência, com a sua própria força. Não foi assim com o sistema religioso judaico, né?
se achando que na posição que eles estavam, eles achou na ousadia de sacrificar o próprio Filho de Deus, que é o Salvador da humanidade. Mas a própria palavra do Senhor fala que Israel é o povo da promessa. Deus tem um plano para a nação de Israel. Amém, gente? Grande Babilônia, capítulo 17, referindo-se a um sistema religioso e político. Meu Deus do céu, falando em político, nós estávamos olhando agora aqui as notícias na televisão, é de dar medo. Sabe o que está acontecendo no mundo, as guerras e também no Brasil. Não a guerra no sentido de mísseis, mas no sentido, meu Deus do céu, nesse sentido de corrupção, nesse sentido de uma política totalmente voltada para si mesmo, sem nenhum temor a Deus, massacrando vidas inocentes. Acabei de ver agora mesmo, colocando o nome de uma mulher, Carla Zambelli, na Interpol. Meu Deus do céu, uma deputada que teve mais votada. Meu Deus do céu, aonde que vai chegar isso, hein? Nós estamos orando pelo Brasil. Então, quando se fala Grande Babilônia, lembrando da Torre de Babel, que começou lá na época lá de Nimrod, lembra? Então, a gente lembra do sistema religioso corrompido e político e opressor que se opõe a Deus e à sua igreja, que se opõe ao Senhor Jesus e à sua igreja. Babilônia é vista como um símbolo da idolatria e da rebelião contra Deus. A igreja é chamada a se separar da grande Babilônia e viver de acordo com os princípios do reino de Deus, ou os princípios estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus, que é o noivo da igreja. Agora vamos falar um pouco sobre esse Senhor, que é chamado de pregoeiro da justiça. Simbolicamente, a arca tem um significado muito grande. E esse homem com os seus olhos abertos, no fundo a gente vê aquela arca, aquele sinal daquele relâmpago ali, que representa Deus nessa história. A história da Arca de Noé, minha gente, está longe da gente ter compreendido tudo o que Deus quer falar conosco sobre a Arca de Noé. Até porque a própria Bíblia diz que assim como nos dias de Noé, as pessoas corrompendo, né, cada dia mais, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja que Deus falou no coração desse homem, Noé, e ele dedicou a sua vida com a sua família para construir uma arca que tem um significado simbólico muito grande. Eu chamo a Arca de Noé da igreja no sentido geral, nem estou falando de denominação, mas no sentido geral, da organização da igreja. Porque cada dia que passa, Deus levanta pessoas de coração aberto, pessoas generosas, para que a igreja seja edificada na terra no seu sentido organizacional. Mas mais do que isso, é o que está dentro das igrejas na unção do Espírito do Senhor Jesus. Então, logo nós entendemos que a arca com a família de Noé representa a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Olha, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, o pregoeiro da justiça, segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 5. Então essa mensagem aqui é a mensagem do próprio Senhor Deus para nós, minha gente. Porque, não perdoou o mundo antigo, será que vai perdoar esse mundo tenebroso que a gente está vivendo nele? A única escapatória, minha gente, que a gente tem é correr para os braços do único Salvador, que é o Senhor Jesus. Porque a arca falava do Senhor Jesus. A única salvação daquela gente naquela época era ir para dentro da arca, que foi desprezado por eles. Não tenha sido assim hoje, não tem desprezado o Senhor Jesus, não tem desprezado o povo do Senhor Jesus que prega a palavra de Deus aqui na terra. Da mesma forma, então vivemos, olha aí, um desenho da que seria a arca, né? Sem tecnologia moderna naquela época, só podemos entender que aquilo ali foi um milagre que apontava para o maior de todos os milagres, que é a construção da igreja do Senhor com pessoas, com vidas. Então,
cada vez que nós olhamos aqui esse desenho dessa arca, lembramos da construção da noiva do Senhor que está sendo feita cada dia nessa face de terra. Olha que lindo, minha gente. Olha que lindo isso daqui, ó. Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16. Mas por que tem a ver a igreja com a arca de Noé? É claro que tem, porque o Noé é uma figura do próprio Senhor Jesus, nesse sentido aqui, e a sua igreja. Edificarei a minha igreja, o Espírito Santo do Senhor está edificando a igreja na face da terra da mesma forma naqueles dias. O mundo de hoje é exatamente como era nos dias de Noé. Então não quero falar isso aqui com maldade, porque eu também era assim, eu também não acreditava em Deus, eu era ignorante, mas um dia abriu os meus olhos e eu pude então começar a querer entender a grande verdade da Escritura Sagrada. Passei a entender, meu Deus do céu, passei a entender que não existe uma coisa mais grande nessa terra do que você procurar a entender o verdadeiro significado da Escritura Sagrada. Porque da mesma forma que estão rasgando a Constituição, a Escritura Sagrada também estão fazendo isso. Porque cada um interpreta ela do seu modo, mas ela não é feita para ser interpretada da maneira do homem. Ela é feita para ser interpretada da maneira de Deus. E pode acreditar que tudo tem a ver, a Escritura Sagrada, com o Senhor Jesus, o único Salvador, e a sua igreja. Unidade, estou falando de unidade, um único povo que será... que terá a grandeza de poder viver na eternidade com Deus. Estou sendo muito sincero, minha gente. Mas essa foto linda aí, olha que maravilha. E então veio o dilúvio e destruiu a todos. É claro que é uma figura do juízo. Destruiu a todos. Todos quem? Não é todos os que não entraram na arca. Todos os que não acreditaram na palavra de Deus. Todos os que não receberam o Senhor como Salvador, todos os que não se tornaram uma arca do Senhor aqui na terra, todos os que não quiseram ser parte do Senhor, sendo igreja do Senhor na face da terra. Na onde você estiver, procura uma igreja realmente verdadeira, uma igreja onde o Espírito Santo fala nela, onde o Senhor Jesus é o Senhor daquela igreja. E eu tenho certeza que pertinho da sua casa, como pertinho da minha tem uma igreja de portas abertas todos os dias para falar do amor de Deus, mas corra para lá enquanto é tempo, porque senão vai vir o dilúvio ou o juízo do Senhor e vai destruir todo mundo que não tem o selo, que não tem a marca da aliança, que não tem o Espírito do Senhor. Aqui, para provar que nós não estamos falando é que existe provas científicas que um sinal da arca de Noé foi encontrado. Olha, pode ser a prova física da arca de Noé. Tá vendo? Lá em cima tem a figura da arca e aqui tem a figura do que os cientistas encontraram lá no Monte Ararat, que foi aonde ela desceu. Um sinal de que realmente ela desceu. A outra grande edificação bíblica, agora nós estamos falando de Jericó. Jericó, os muros da cidade de Jericó. Eu queria falar muito tempo aqui, mas os muros da cidade de Jericó sendo destruídos pelo poder de Deus, uma história linda da Bíblia Sagrada, representa, meu Deus do céu, representa que nada nesta terra, nenhuma força maligna, nenhum muro que possa ter sido colocado na sua frente, ele será indemolível, ele pode ruir, ele vai ruir no momento que a gente abre o coração para Deus. Então qualquer que seja a muralha, ela vai. Aqui nós vemos aqui as pessoas tocando a trombeta, isso representa dar um sinal, dar um grito de socorro, representa que nós precisamos de agir a nossa fé para que as muralhas sejam derrubadas. Sem falar que no último dia, no dia do juízo final, toda a grande muralha que existe nesse mundo tenebroso, para destruir a criação de Deus, ela também será derrubada para que possamos entrar na eternidade com Deus. Olha que foto linda, maravilhosa. Os muros sendo derrubados de alto a baixo, que era a edificação das maiores que houve em todos os tempos. Uma coisa assim que não dá para acreditar. Porque talvez pode ser que houve um terremoto, mas como é então que o povo de Israel sabia que aquele
terremoto ia acontecer exatamente naquele momento exato em que eles tocaram aquelas trombetas. Não, gente, não vamos ser ingênuos para não acreditar na história da derrubada da muralha de Jericó, que tem um significado muito grande. Que nós vemos a luz que vem do céu representando, e aonde eram os muros da cidade, não tem mais nada, só está a glória de Deus. Quarta e última. Nós vamos terminar esse vídeo agorinha. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aqui nós vamos fazer uma conclusão da seguinte forma, como eu disse. Deus ordenou para poder eles fazerem aquele tabernáculo, né, no deserto, lá o tabernáculo de Moisés, uma coisa linda, maravilhosa, onde ali estava a arca do Senhor, que representa a presença do Senhor, que já apontava para o templo de Salomão, e mais do que isso, apontava para Cristo, apontava para o Senhor Jesus e apontava para a igreja do Senhor Jesus, que de alguma forma também, hoje quando nós lemos tudo sobre o templo de Salomão, nós entendemos que há também um grande templo na terra, que é a noiva do Senhor Jesus, no sentido espiritual, aonde a glória do Senhor está na igreja invisível. Estou falando da igreja invisível, porque dentro da igreja visível está a invisível, aonde só o Senhor sabe quem realmente é aqueles que são dele, mas nós estamos convidando para, dentro da Escritura, adentrar para dentro dessa magnitude, dessa grandeza, dessa edificação do Senhor. O tabernáculo, o primeiro templo, o segundo templo de Salomão, apontam para o Senhor Jesus e a sua noiva querida. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando a gente fala que aponta para Cristo e a sua igreja, é claro que nós não estamos falando da edificação no seu sentido físico, porque todas as construções e até mesmo os corpos das pessoas que servem a Deus aqui na terra, eles vão ser destruídos. Todo ser humano, como estão vendo aqui, isso aqui aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando invadiram Jerusalém e destruíram, queimaram. A história diz que o ouro do templo se derretia assim até no chão, e os soldados levavam para casa como riqueza para eles. Isso mostra que tudo aqui na face da terra que existe e que tem o seu valor no seu tempo, mas vai dar lugar para a eternidade. Então isso aqui mostra que a vida na terra é passageira. A majestade do templo do Salomão não ficou para a eternidade, só na memória das pessoas pelo seu símbolo, mas foi destruído. Deus permitiu ser destruído, e aí fala que vai ser edificado o templo de Salomão. Está falando de um significado espiritual, minha gente, é muito importante. Que Deus abençoe mais um vídeo, que o Senhor Jesus possa falar em nossos corações, nos ajude, dá o seu like, para que a gente possa cada dia mais alcançar mais pessoas com esse vídeo. E procure um templo, procure a igreja, procure conhecer a verdade do Senhor que está na Escritura, e seja templo do Espírito Santo, seja morada do Senhor, seja a igreja do Senhor, igreja gloriosa, a noiva do Cordeiro, aguardando o seu noivo a qualquer momento. Deus abençoe.